Pensa só, um livro de apenas 72 páginas. O que dá para contar em tão pouco espaço, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar Um Sinal de Esperança, da grande escritora Giselle Dalla Porta Nicoleles, e entender como essa pequena novela teve um impacto gigantesco na vida de muitos jovens leitores aqui no Brasil. E aí que fica a pergunta, né? Como que é possível, em tão poucas páginas, discutir temas tão pesados como tráfico, pobreza e, no fim, ainda deixar uma mensagem poderosa de esperança? É exatamente isso que a gente vai investigar. Mas olha, para a gente entender de onde vem a força dessa história, primeiro a gente precisa conhecer quem está por trás dela. Vamos mergulhar na incrível missão dessa autora. E Giselle Dalla Porta Nicones não é uma escritora qualquer, não. Nós estamos falando de mais de 100 livros publicados e 5 milhões de cópias vendidas. É um número impressionante. Isso já dá a dimensão da importância dela como uma das vozes mais potentes da nossa literatura infanto-juvenil. E claro, com tanto talento, o reconhecimento veio rápido. A carreira dela foi marcada por prêmios importantes. Olha só, já em 74, ela ganha o primeiro. Depois, em 80, vem o prêmio João de Barro. Em 81, leva o de melhor livro juvenil do ano e em 85, para coroar, o cobiçadíssimo prêmio Jabuti. Isso mostra o impacto duradouro do trabalho dela. Ok, já entendemos que a autora é um peso pesado da literatura. Agora vamos dar um zoom e focar em uma de suas obras mais tocantes. O que será que Um Sinal de Esperança tem de tão especial? A história nos apresenta o Oldemar, um garoto que cresce numa favela, um lugar cheio de desafios, como a gente pode imaginar. A grande base dele, a sua fortaleza, é a avó, a Dona Rosa, que o cria e o inspira. E o livro já começa com tudo, sabe? Joga a gente direto num conflito brutal. O Udemar começa a sofrer uma pressão enorme do pessoal do tráfico para ele se juntar ao crime. É uma encruzilhada perigosíssima e que, infelizmente, é a realidade de muitos jovens por aí. Mas é aqui que entra o tal sinal de esperança. Tem essa passagem na sinopse do livro que é muito forte. Diz que a avó dele sentia que ele tinha nascido para um destino melhor. Um futuro que, olha só, poderia redimir todo aquele povo sofrido ao redor dele. Essa fé da avó é o verdadeiro motor da história. E o que faz essa história bater tão fundo é que ela não é só ficção. Ela funciona quase como um espelho da nossa realidade social aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada nessa conexão? Essa pressão que o Udemar sofre, na vida real, tem até um nome. São os aviõezinhos. É como são chamados as crianças e os adolescentes recrutados pelo tráfico para fazer entrega de droga. E o pior é que muitas vezes eles começam super cedo, com 8, 9 anos, às vezes só como olheiros, para vigiar a chegada da polícia. É aqui que a gente vê o choque entre o livro e a vida real. No livro, o Oldemar encontra a força e resiste. Na realidade, muitos jovens acabam sendo recrutados. E enquanto a força do Oldemar vem da fé da avó, na vida real, o sentimento de abandono por parte do Estado deixa muitas comunidades vulneráveis ao crime. Mas o mais incrível é que o poder dessa história não ficou só no papel. Ela pulou das páginas e foi parar direto na sala de aula, se tornando uma ferramenta de transformação. Vamos ver como isso rolou? Teve um exemplo sensacional na Bahia. Um colégio criou um projeto inteiro em cima de uma pergunta muito poderosa para os alunos: quem sou eu? Vítima ou protagonista? Eles usaram justamente o livro da Giselda para inspirar essa reflexão sobre o poder de escolha que a gente tem. O projeto se chamava Vivendo Valores, e eles usaram a jornada do Oldemar de um jeito muito inteligente. A ideia era fazer com que os alunos do 7º ano olhassem para a própria vida e para o mundo ao redor com um olhar mais crítico, mais afiado. E o projeto foi fundo, viu? Eles aproveitaram o livro para discutir a lei que obriga o ensino de história afro-brasileira, exploraram a cultura afro presente na narrativa e debateram até a intolerância religiosa. Mas o principal era isso: fazer os alunos se verem como protagonistas das suas próprias histórias, não como vítimas. Para a gente fechar, vamos voltar para a autora e entender o que a movia e qual é o legado de esperança que ela deixou para a gente. Olha só, essa história que a própria Giselda contou é fantástica. O sogro dela viu um concurso no jornal e disse para ela se inscrever. Só que faltavam só 15 dias. Ela sentou na máquina de escrever, bateu 100 páginas e ganhou o prêmio. Isso diz tudo sobre a determinação dela, né? No fim das contas, o legado dela é esse. Ela formou gerações de leitores. E o segredo era essa mistura única de sensibilidade com uma reflexão social muito corajosa. Ela não tinha medo de mostrar a realidade, por mais dura que fosse, mas de um jeito que os jovens pudessem se conectar e, principalmente, pensar a respeito.
É impressionante, né? A jornada do Waldemar nasceu na ficção e se tornou uma ferramenta para mudar a realidade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Que histórias estão hoje moldando o nosso mundo e a vida de cada um de nós?